Graça e paz, querido irmão e irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Theo Bible. Para mim é uma grande alegria podermos estar juntos em torno da Palavra de Deus. Antes de começarmos nossa aula, gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e curta esse vídeo. Vamos para a aula de hoje. Hoje, irmãos, iremos falar da ressurreição dos mortos. Podemos lembrar das palavras de Paulo em Atos capítulo 26, verso 8, quando ele estava fazendo uma defesa da sua fé diante do rei Agripa. Ele disse as seguintes palavras: "Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos?" Nessa ocasião, ele falava da promessa feita a todo Israel e que Israel esperava. Ele diz que estava sendo julgado pela esperança da promessa feita aos seus antepassados. Ele considerou, irmãos, incrível o fato de um povo que esperava por essa promessa ter rejeitado a mesma. E em que ocasião eles rejeitaram? Eles rejeitaram essa promessa quando rejeitaram o Filho de Deus, porque é somente em Cristo que haverá ressurreição. Isto era uma afronta para os fariseus daquela época. Eles criam incontestavelmente na ressurreição, mas era uma afronta para eles pregar que esta ressurreição dependia de Cristo e que só existiria nele. Também esta ressurreição era uma afronta para os saduceus, porque em Atos capítulo 4, verso 1, nós vemos que eles ficaram ressentidos porque ouviram os apóstolos anunciarem em Jesus a ressurreição. Mas essa pergunta de Paulo continua nos dias de hoje, porque é fundamental. Por que alguns julgam incrível que Deus ressuscite os mortos? Algumas pessoas acreditam que Deus existe, creem que existe algum tipo de divindade que controla o mundo, que fez o mundo e o rege, porém essas mesmas pessoas, elas não creem que um morto pode voltar à existência. Então elas falam de um Deus falso, e o Deus que Paulo pregava é o Deus Todo-Poderoso, que do nada, irmãos, fez tudo o que existe. Ele é o Deus, como fala em Romanos 4,17, que vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Mas o que significa ressurreição dos mortos? Em que sentido nós estamos tratando da ressurreição dos mortos? E eu gostaria de colocar esse significado para ficar gravado para todos nós, que é o seguinte: a ressurreição dos mortos significa reconstituir ou recompor ou restaurar um corpo, trazendo-o de volta do pó da terra, da desfragmentação ou da decomposição, colocando novamente sua alma imortal, colocando nele novamente a sua alma imortal e fazendo com que este homem tenha uma existência permanente para as próximas eras. Uns em um estado de glória e incorrupção para a vida eterna. Outros em um estado de vergonha e horror eterno. A pergunta é possível que isso aconteça? Nós, os cristãos, afirmamos que sim. E nós que conhecemos a Deus, podemos dizer isto francamente: para o Deus das Escrituras, ressuscitar os mortos é algo normal, porque não há impossíveis para Deus. Agora nós temos que levantar a seguinte pergunta: alguém pode ser um cristão genuíno e não crer na ressurreição dos mortos? E para respondermos essa pergunta, podemos fazer uso da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Lá nós vemos mais uma vez Paulo corrigindo os problemas que haviam entre eles. Porque a primeira carta aos Coríntios é uma carta de correção de erros e condução ao retorno da verdade. E o erro que nós encontramos entre os coríntios, descrito no capítulo 15 dessa carta, é que havia entre alguns deles a negação da doutrina da ressurreição dos mortos. Alguns não criam na ressurreição dos mortos, como fala o verso 12, o verso 13, o verso 17, o verso 18. Então Paulo, em sua argumentação, traz algumas consequências nas quais eles deviam pensar se de fato os mortos não ressuscitam. Irmãos, se não há ressurreição de mortos,
A primeira coisa que Paulo diz, Cristo não ressuscitou. Verso 13 e verso 16. Cristo é o conteúdo da pregação. E o Cristo da pregação é o Cristo que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, como falam os primeiros versículos de 1 Coríntios 15. Então, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E Cristo havia ressuscitado, havia aparecido a vários irmãos, apareceu a 500 irmãos de uma só vez. Cristo ressuscitou, Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Mas se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, segue Paulo em seu argumento, vã é a pregação. Não há propósito para a pregação dos apóstolos e não há propósito para ninguém que pregue a Cristo. Porque é uma pregação vazia, sem sentido, se os mortos não ressuscitam. Mas não só isso, vã também é a nossa fé, diz o texto, nos versos 14 e versos 17. E além disso, irmãos, aqueles homens que estavam pregando sendo testemunhas falsas contra Deus. Se de fato os mortos não ressuscitam, Cristo não havia ressuscitado. Deus não havia ressuscitado a Cristo. E os apóstolos, segundo a teoria dos coríntios, estavam pregando mentiras. Veja as consequências da incredulidade na ressurreição dos mortos. Algo grave que segue adiante é: se Cristo não ressuscitou, estamos perdidos. Não há salvação. Estamos perdidos em nossos pecados, como diz o verso 17. Se Cristo não ressuscitou, estamos perdidos em nossos pecados. Então, seguindo o raciocínio, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, vã é a pregação, vã é a nossa fé. E aqueles que estão pregando são testemunhas falsas contra Deus. Se Cristo não ressuscitou, e o texto de Romanos 4, 25 diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Porém, se ele não ressuscitou, estamos perdidos, não há salvação. Se Cristo não ressuscitou. E ainda, seguindo adiante, o texto nos diz: se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo pereceram. Não há nenhuma esperança para aqueles que dormem no Senhor. Os textos como Apocalipse 14, que diz que eles descansam das suas fadigas e suas obras os acompanham. Filipenses 1, 21, que diz que eles estariam com o Senhor, o que era incomparavelmente melhor. Todos esses textos estão equivocados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo pereceram. E adiante, o texto vai nos dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, então a confiança que temos é para somente esta vida. E se a confiança que temos em Cristo é só para esta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. E também, irmãos, se Cristo não ressuscitou, não há nenhum sentido em nossas lutas e sofrimentos. É isso que Paulo fala no verso 30 ao verso 32. E podemos viver de qualquer jeito nesse mundo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, diante disso que nós expomos agora, nós podemos chegar à conclusão, irmãos, que ninguém pode ser um cristão genuíno e negar a verdade de que os mortos ressuscitam. Ninguém pode ser um cristão genuíno, porque negar essa verdade, negar que Cristo ressuscitou, é fazer vã a nossa pregação, vã a nossa fé. É tornar os apóstolos e todos os que anunciaram o Evangelho testemunhas falsas contra Deus. Se Cristo não ressuscitou, porque não se ressuscitam os mortos, nós estamos perdidos em nossos pecados. Os que morreram em Cristo não têm esperança. Somos os mais infelizes de todos os homens. E não há nenhum sentido para as nossas lutas e nossos sofrimentos.
Alguém que pensa desta maneira, irmãos, não pode ser um cristão. Ninguém pode ser um cristão genuíno e negar a verdade da ressurreição. Avançando então adiante, vamos ver a promessa e a tipologia da ressurreição dos mortos no Antigo Testamento. Podemos perceber, irmãos, até mesmo pela crença dos fariseus, que para muitos israelitas a ressurreição não era uma novidade, era algo que eles conheciam bem, estavam descritas estas coisas nas promessas referentes a este assunto no Antigo Testamento. Por exemplo, em Daniel, capítulo 12, verso 2, o texto mais explícito do Antigo Testamento sobre a ressurreição. E diz assim o texto, está aí na sua tela: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel está falando das últimas coisas, do dia do Senhor, dos últimos acontecimentos que sucederiam nessa terra. E ele diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. E Isaías, que nós temos também na nossa tela, diz o seguinte, Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías retrata a terra dando à luz, com o túmulo como se fosse o útero que dá essa luz. Assim, haverá o dia em que os mortos nascerão na figura de Isaías. Assim, podemos dizer que os mortos como que nascerão naquele dia. Também, irmãos, o salmista canta a respeito da ressurreição. Salmo 49, 15 diz assim: Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Resgatar a alma do Hades, do Seol, significa receber a pessoa toda de volta da morte, como está também no Salmo 16, verso 10, e também em Atos, capítulo 2, verso 24 a 29. O outro verso do Salmo 71, 20 diz assim: Tu que me tens feito muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Salmo 71, 20. Seguindo adiante, nós temos uma coisa muito interessante, irmãos, que é a promessa de Deus feita a Abraão. Deus prometeu a Abraão que Abraão herdaria a terra, ele, bem como os seus descendentes. Gênesis 12, 7 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E em Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15, se acrescenta uma informação. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Romanos 4,13 diz que Abraão seria, com a sua descendência, não só herdeiro da terra da promessa, que era Canaã, mas herdeiro do mundo, e seria sua possessão para sempre. Mas nós sabemos, irmãos, que Abraão e os seus descendentes morreram sem obter essas promessas, como está em Hebreus 11, 13. Na ressurreição dos mortos, eles receberão da parte de Deus as promessas feitas a eles. É muito interessante, irmãos, nós observarmos o relato de Gênesis 22, naquela ocasião onde Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão estava pronto a oferecer um menino, porque estava convicto de que Deus era poderoso
para trazer Isaque das cinzas, como fala Hebreus 11, 17 a 19. E Hebreus acrescenta que desse lugar ele figuradamente o recobrou. É interessante notar, irmãos, que a semente deste assunto da ressurreição já se encontra na história de Abraão. Ele creu que daquele filho viria a sua descendência, aquela descendência que seria herdeira da terra. Esta era a promessa de Deus, e que nele, na sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão tinha plena certeza de que, de algum modo, naquele momento, caso ele oferecesse aquele menino em holocausto, Deus era poderoso para restituí-lo das cinzas. Deus era poderoso para compor novamente o corpo de Isaque das cinzas, aquele corpo que havia sido decomposto pelo sacrifício do holocausto. Então, irmãos, de alguma maneira ele experimentou, em alguma medida, o que aconteceria no futuro. Ele teve certeza de que Deus traria Isaque das cinzas. E na história de Abraão nós temos uma figura disto que aconteceu com Cristo e acontecerá com todos os que são de Cristo na sua vinda. Nós também temos as tipologias da ressurreição. E entre elas está aquela festa chamada de festa das primícias, ou festas dos primeiros feixes, que está em Levítico capítulo 23, verso 9 a 14. Algumas figuras são usadas, vamos dizer assim, para exemplificar a ressurreição. Uma delas é a de o nascer de uma planta a partir da semente que é semeada na terra. E isso nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 15 também. E nós já encontramos em figura naquilo que chamamos de festa das primícias. Então, ainda no Antigo Testamento, nós temos esse símbolo da ressurreição, no nascer dos primeiros frutos, as primícias. E entre as festas de Israel, nós temos essa festa chamada de festa das primícias. Ela seguia, irmãos, imediatamente a Páscoa e a festa dos pães asmos. Em Colossenses 2, verso 16, Paulo fala que todas essas festas eram sombras daquele que havia de vir. Ou seja, essas festas apontavam para alguma característica de Cristo e da sua obra. Então, todas essas festas apontavam para Cristo e prefiguravam Cristo, cada uma em um sentido. Na festa das primícias, nós temos esse molho, como eu disse, de primícias, que deveria ser apresentado ao sacerdote diante de Jeová. Um dia após o sábado, no dia em que o Senhor ressuscitou. E em 1 Coríntios, capítulo 15, como nós falamos, verso 20 e verso 23, Paulo fala que Cristo é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro em ressurreição, o primeiro que ressuscitou, e isso é muito importante, irmãos, para nunca mais morrer. Após ele virão todos os que são dele na ocasião da sua segunda vinda. É assim que nós temos tipificada a ressurreição. Quando nós chegamos nesse tema da ressurreição no Novo Testamento, nós descobrimos, como já falamos anteriormente, que Cristo Jesus é a base da ressurreição. Cristo não é somente o primeiro em ressurreição, ele é também a base da ressurreição. Porque ele ressuscitou, é que haverá ressurreição de mortos. Se nós formularmos as perguntas, o que nos garante a ressurreição? Qual é a base para a nossa ressurreição? Ou por que nós ressuscitaremos? Nós podemos responder que nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. Ele é a base para a nossa ressurreição. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, desde o verso 1 até o verso 21. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em João, irmãos, no capítulo 11, nós vamos encontrar aquele milagre da ressurreição de Lázaro. Naquela ocasião, Jesus tem uma conversa com Marta e diz a respeito de Lázaro, que já estava morto. Ele diz o seguinte: teu irmão há de ressurgir. Verso 23.
Ouvindo isto, Marta pensava que ele estava dizendo que no último dia, no futuro, na consumação das eras, Lázaro seria ressuscitado. Mas Jesus disse a ela uma frase impressionante, que nós devemos guardar no nosso coração. O Senhor Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a base da nossa ressurreição. Ele é a própria ressurreição e a vida. Jesus, irmãos, é o eu sou do Evangelho de João. Ele disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ele disse em João 8, 24, 28 e 58, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele também disse em João 10, 7, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 11 e 14, eu sou o bom pastor. Ele disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse em João capítulo 15, verso 1 e também no verso 5, eu sou a videira verdadeira. No capítulo 11, verso 25, ele faz essa gloriosa afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Ele pode ressuscitar Lázaro dos mortos naquele dia, não no dia final somente. Ele pôde trazer Lázaro dos mortos naquele dia para provar para todos que ele é a própria ressurreição e que fora dele não haverá ressurreição. Então, a ressurreição que haverá no último dia será por meio de Cristo, que é aquele pelo qual ela se realiza. Cristo é aquele cujo poder realiza a ressurreição. Aquele que crê nele recebe a vida que provém dele. Esse, diz o texto, não morrerá eternamente. Jesus segue dizendo, irmãos, não só que ele é a base da ressurreição e que ele é a própria ressurreição, mas ele é o ressuscitador, como nós temos em vários textos de João capítulo 6. Em João capítulo 6, Jesus surpreendeu os judeus falando que ele era o pão vivo que desceu do céu, como está no verso 51. Neste capítulo, irmãos, ele fala da segurança que todos os que crescem nele e que se alimentassem dele poderiam ter, que têm a vida eterna. Ele garantiu a eles essa segurança, afirmando para eles a seguinte frase: eu o ressuscitarei no último dia. Ele é a base da ressurreição, ele é a própria ressurreição, ele é o agente da ressurreição. Deus ressuscitou a Jesus. Deus ressuscitará cada um de nós no poder de Jesus, como fala 1 Coríntios 6,14. A força que nos move hoje a pregar o Evangelho é a fé que está baseada nessa verdade, irmãos. Jesus Cristo ressuscitou e nos ressuscitará naquele dia. 2 Coríntios 4, verso 14. Então, irmãos, o que acontecerá na ressurreição? Em primeiro lugar, a morte será vencida. Hebreus 2 fala que Satanás mantém os homens escravizados pelo temor da morte, pelo pavor da morte. Eu gostaria de perguntar para você: você tem medo da morte? Será que o medo que você tem da morte não está baseado no fato de que você não tem clareza do que haverá na ressurreição dos mortos? Será que não está baseado no fato de que você não compreende e não tem esclarecimento de que Cristo ressuscitou? E na ressurreição de Cristo existe um grande poder. É o poder de trazer de volta da morte à vida. Este poder, segundo Romanos capítulo 8, verso 11, é o que atua em nós pelo Espírito Santo, que vivificará os nossos corpos mortais. É o poder da ressurreição. É por esse poder que o crente recebeu nova vida, e é por essa vida que ele deve viver. Quando nós olhamos para o futuro, nós podemos dizer: haverá ressurreição de mortos, a morte será vencida. E agora nós podemos já experimentar antecipadamente desse gozo
da vitória sobre a morte na morte de Cristo, que será aplicada até mesmo em nossos corpos mortais na ocasião da segunda vinda de Cristo. Não haverá mais morte. A morte será vencida. Além disso, irmãos, o pecado será erradicado do corpo dos salvos. Romanos capítulo 8, verso 23. É isso que nós aguardamos, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Hoje, ainda o pecado habita em nossos membros, ainda está em nós. Nós lutamos contra ele todos os dias. É uma luta acirrada, ferrenha contra o pecado, que deseja nos afastar de Deus, que tenta se apoderar de nós, se assenhorar de nós. Mas haverá o dia que o pecado será erradicado dos nossos corpos. E esse dia até mesmo a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E nós gememos em nosso íntimo, aguardando esse dia, a redenção do nosso corpo, onde o pecado, neste dia, na ressurreição dos mortos, será erradicado do corpo de todos os salvos. Também seremos semelhantes ao corpo de Cristo ressuscitado. Nós lembramos de 1 João capítulo 3, verso 1 a 3, que diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E o texto diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Também Filipenses 3, verso 20 e 21 diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, diz o texto, para ser igual ao corpo da sua glória. Então, nossos corpos serão semelhantes ao corpo de nosso Senhor Jesus ressuscitado. Quando nós lemos Lucas, capítulo 24, do 36 ao 46, nós encontramos Jesus ressuscitado comendo, Jesus ressuscitado sendo tocado, Jesus ressuscitado passando pelas portas, e cremos sim que os salvos serão semelhantes a Ele. Ao falar de ressurreição dos mortos, podemos nos perguntar: como serão os corpos dos salvos? Essa pergunta nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpos vêm? Paulo diz: insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então aqui nós temos essa figura de como serão os corpos dos salvos. E nós vamos ler algumas características desses corpos, segundo esse texto. Aqui nós temos a figura da semente plantada na terra que brota em uma nova vida. O verso 42 nos diz que esses corpos são corpos incorruptíveis. Pois assim também é a ressurreição, diz. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Agora nós sofremos os efeitos da morte em nossos corpos por causa do pecado. Naquele dia, nossos corpos serão incorruptíveis, como diz o verso 42 e também o verso 50 e também o verso 54. Mas não só corpos incorruptíveis, serão corpos gloriosos. O texto continua dizendo, irmãos, no verso 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Então serão corpos gloriosos. E nós, adiante, nós vamos falar algumas coisas sobre esse tema. Nós vamos falar dos diferentes níveis de glória. Nós vamos tocar no peso de glória, como está em 2 Coríntios 4, 13 a 18. Nós vamos falar da diferença da glória
nos corpos dos salvos. Porque o Senhor virá para ser glorificado nos seus santos, como fala 2 Tessalonicenses 1:10. E receberão corpo de glória, não mais um corpo de desonra, mas um corpo glorioso. Todos nós, irmãos, sofremos em nosso corpo. Todos nós temos aflições e dificuldades, doenças. Mas naquele dia teremos corpos semelhantes ao corpo glorioso do Filho de Deus. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, como fala Filipenses 3:21. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, os corpos dos salvos serão corpos incorruptíveis, corpos gloriosos. Haverá entre eles diferentes níveis de glória, como fala o nosso texto, como uma estrela tem diferença de glória de outra estrela. Esse assunto do peso de glória deixaremos para seguir. Também o texto nos fala, no verso 43, que se semeia em fraqueza, ressuscita-se em poder. É interessante, irmãos, porque hoje nós já experimentamos do poder de Deus. Deus suscitando força de homens e mulheres fracos diante dos seus inimigos. Mas naquele dia haverá o ápice disso em nossos corpos mortais. Não haverá mais fragilidade, não haverá mais fraqueza, não haverá mais dificuldades. Haverá o poder de Deus. Serão corpos poderosos, os corpos dos santos. Avançando adiante, além disso, serão corpos de natureza espiritual. Como está no verso 44 a 49. Diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É a mesma figura da semente posta na terra. E Paulo desenvolve: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. A ideia, irmãos, de um corpo de natureza espiritual é um corpo que está preparado para ter um relacionamento com o mundo espiritual. O próprio corpo, hoje esse relacionamento é através do nosso espírito que Deus colocou em nós. Mas naquele dia, no dia da ressurreição, os nossos corpos serão tornados corpos de natureza espiritual, preparados e adaptados para o ambiente espiritual. E também os corpos dos salvos serão corpos imortais, como está no verso 54. Que glória, irmãos! O texto nos diz assim: e quando este corpo corruptível, como é o nosso primeiro ponto, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E segue o texto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando um pouquinho mais, então, irmãos, nós vamos ver o seguinte, que naquele dia, o texto nos diz, de Mateus, capítulo 22, verso 23 a 33, que seremos como os anjos no céu. Já não se casam, nem se dão em casamento. Agora, avançando ainda adiante, levantamos a seguinte pergunta: o que acontecerá
na ressurreição dos ímpios. Irmãos, na ressurreição dos ímpios, teremos grande angústia, tristeza, aflição, destruição, ira. A justa ira de Deus sobre eles. Eles serão ressuscitados, sim, para juízo, como está em João capítulo 5, verso 29. Eles serão condenados ao inferno, como está em Apocalipse 20, verso 15, junto com Satanás. Irmãos, por vários textos das Escrituras, nós podemos entender que a ressurreição deles será para vergonha e horror eterno, como nós lemos em Daniel capítulo 12, verso 2, que mencionamos. Será para a condenação, como está em Mateus capítulo 23, verso 33. Será para tormento eterno, angústia, aflição, flagelos eternos, como está em Apocalipse 20, 10 e Mateus 25, 41. O castigo deles, e é isso que significa eterno, não terá fim. Será pelas eras das eras, pelos séculos dos séculos, como está em Apocalipse capítulo 14, verso 11, também em Mateus capítulo 25, verso 46. Se os corpos dos justos, irmãos, participarão da glória de Deus, como serão os corpos dos ímpios? Será o oposto do que serão os corpos dos redimidos. Eles serão revestidos em seus corpos de vergonha e desonra. Mas nós vamos ficar por aqui, porque vamos tratar do estado eterno dos ímpios em nossa aula sobre o inferno. Ainda teremos uma aula sobre o estado eterno dos salvos e sobre o inferno. Nosso intuito com essa aula é colocar o fundamento sobre esse assunto da ressurreição. Mas nós vamos voltar muitas vezes nesse assunto da ressurreição. Nós vamos falar muito a respeito disso. Eu gostaria de ler novamente para os irmãos o que significa ressuscitar dos mortos. Ressuscitar dos mortos significa reconstituir, recompor ou restaurar um corpo humano, trazendo de volta do pó da terra, seja da desfragmentação ou da decomposição, colocando nesse corpo de volta a sua alma imortal e fazendo com que este corpo tenha uma existência permanente para as próximas eras. Uns em um estado de glória e de incorrupção para a vida eterna. Outros em um estado de vergonha e horror eterno. A base desta ressurreição é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você foi abençoado por essa aula, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. E se você deseja fazer parte desse projeto, colocar os ombros junto conosco para que nós possamos disponibilizar esse trabalho para o maior número de pessoas possível, cooperando financeiramente e mantendo esse serviço no Senhor, entre em contato conosco. O meu desejo é que o Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas. A graça e a paz dele seja contigo.